Olá, pessoal, muito boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma live. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, vamos participando. Essa semana é uma semana muito importante para nós. Uma semana onde nós vamos tratar a respeito do tema violência doméstica, tá certo? Nós vamos trabalhar... Opa, ó, tanta gente. Pastor Jefferson já entrou. Solange Aparecida, seja bem-vinda, tá? Carlos Antônio. A minha amiga Ava já entrou. Vamos lá, posso te chamar, querida? Vamos lá. A Jennifer entrou. Opa, vamos lá, pessoal. Vamos chamando outras pessoas aí, porque o tema hoje é muito importante, né? Não é só interessante, não. O nosso tema que nós vamos tratar hoje é muito importante. Eu já vou dando boa tarde para você, vou pedindo a vocês para irem convidando outras pessoas para entrar aí com a gente. Cadê a Ava? Vou chamar a minha amiga aí, tá bom? Exatamente. Nossos amigos vão entrando. Pastor Jefferson, estou trabalhando. Colocar todo mundo para ver. Isso mesmo. Põe aí, chama todo mundo do seu trabalho aí, para que todos possam participar e se envolver, tá bom? Fernanda, Marivandes, vamos lá, gente, convidando, porque esse é um tema que se faz muito necessário para todos nós participarmos, para a gente discutir sobre esse assunto. E hoje eu fui surpreendida pela graça do Senhor. Hoje nós vamos ter a Ava Santiago, uma mulher poderosa, que eu tenho certeza que vai empoderar muitas pessoas aí que estão participando conosco. A Fátima Mendes entrou. Aí, gente, vamos participando, vamos chamar mais pessoas para ir fortalecendo essa rede aqui com a gente, tá bom, gente? Flaviane, que bom, Flaviane. Chame aí toda a família para participar com a gente. Vamos fazendo aí equipes, participando. Deus, que maravilha, você entrou, minha querida. Vamos lá, vamos participando com a gente. Vai entrando, vai participando. Estamos aqui todos juntos. Vai participando aí com a gente, tá, pessoal? A hora que você estiver pronta, você pode me chamar aí, que eu te chamo, tá bom? E vamos participando aí, gente. Esse é um tema muito importante. Durante essa semana, nós vamos estar convidando mais pessoas para estarem conosco aí, participando e discutindo a respeito desse tema. Como é importante nós, como Igreja do Senhor, a gente estar envolvidos não só na questão espiritual, mas a questão social também. E nós, enquanto igreja, nós precisamos entender que nós estamos aqui e nós temos um propósito, tá, gente? E hoje nós queremos trabalhar sobre esse tema e eu quero que você chame mais pessoas aí. Chame seus amigos, a sua célula, né? Tem alguns líderes de células aqui, alguns pastores. Vamos participando aí comigo, tá bom, gente? Vai participando, vai chamando os seus amigos. Certinho, gente? Vamos participar. Aí chamando aí, vamos participando todos com a gente. Vamos lá. Certo? Com essa questão do isolamento social, a gente tem percebido a quantidade de pessoas no aumento, né? Quantidade de pessoas que têm relatado a questão de violência que as pessoas têm sentido, né? Pelo fato das pessoas estarem mais dentro de casa, mais juntos, né? Vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Dando aqui, minha amiga. E nós vamos falar, Gabriela, seja bem-vinda, tá, Gabriela? Feliz demais de ter você aqui com a gente. Estou muito alegre. Olha Ô, só, gente. pastora, eu sou grata a Deus pela sua vida, por saber que mulheres de Deus estão na trincheira por outras mulheres que muitas vezes se sentem até excluídas da misericórdia, porque procuram ajuda, procuram suporte e só encontram julgamentos, costas viradas, desinteresse. E elas então se perguntam muitas vezes: cadê a misericórdia que tanto pregam na igreja? Cadê a graça? Então, quando hoje assim eu recebi o seu convite de última hora e eu pensei, claro que eu vou aceitar essa, esse desafio de falar sobre esse assunto, porque, inclusive, até comentei com a senhora que, coincidentemente, amanhã eu vou lançar o meu canal no YouTube com essa pauta, a igreja e a violência doméstica. Então, estamos aqui para isso, viu? Amém, que maravilha. Eu estou muito feliz, viu, Ab? Muito, muito, muito. Deus sabe o tanto que eu estou muito feliz em começar essa semana com uma pessoa igual você, tá bom? Eu tive um momento assim de preocupação, mas Deus ele está no controle. E nessa tarde nós vamos trabalhar esse tema e você, né, que é uma pessoa que já tem dado tantas palestras, tem se envolvido tanto nesse assunto, isso é maravilhoso, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho e eu quero ouvir de você, né, a respeito dessa questão, né? A gente tem visto o aumento da violência dentro dos lares, né, aumentando muito, né? E nós precisamos, como igreja, tratar esse tema. Não é jogar para debaixo do tapete, esconder, né? Mas é trazer para fora, evidenciar o problema para que nós possamos tratar esse problema. Olha, é fundamental. Enquanto a senhora vai falando, eu estou vendo que tem amigos meus entrando de vários estados. Vi que o jornalista Henrique Morgantini deu um salve aí para a gente. Vi que o meu amigo Diego, do Rio de Janeiro, está assistindo também. Muito obrigada vocês por sempre me fortalecerem nessa caminhada. Uma coisa que eu tenho observado e que eu acho fundamental que a gente fale é que mulheres evangélicas elas se sentem mais intimidadas de denunciar a violência doméstica porque elas acreditam, primeiro, que ninguém vai ouvir o que elas estão dizendo, que ninguém vai acreditar na palavra delas. Segundo, que elas muitas vezes ouvem a orientação dos seus líderes religiosos de que a denúncia não é o melhor caminho, de que ela deve reconsiderar, de que ela deve reconciliar, de que ela deve orar mais um pouco. E a oração, ela precisa ser aliada da ação. A oração que serve como muleta para o nosso desinteresse. Quantos de nós já não ouvimos, não só nesse assunto, mas não, fica tranquilo, vou orar por você. Porque a pessoa não quer se envolver, então ela fala que vai orar e segue em frente. A oração não pode ser muleta para o nosso desinteresse. A oração não pode ser o nosso ponto de apoio para não se envolver com as questões que são urgentes. Então, orar é preciso? Sim, mas nós precisamos agir. Agir no enfrentamento da violência contra as mulheres e no acolhimento das mulheres que são vítimas. Verdade. E quando a gente traz o problema à tona, a gente conversa sobre isso, vai quebrando aquele tabu, né? Igreja não trata desse assunto, a gente não fala porque não acontece no nosso meio, não é? Então a Exatamente. gente vai tirando o véu.
E é uma mentira, né, pastora, que não acontece no nosso meio. Infelizmente, muita gente fala dessa pesquisa da Universidade Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana, ou seja, não é uma universidade que de repente esteja querendo falar contra os valores cristãos, é uma universidade presbiteriana, já apontou que 40% das mulheres vítimas de violência doméstica se professam evangélicas. E um grande desafio que a gente tem é que essas mulheres não têm muito acesso a outros órgãos, a Defensoria Pública, a OAB ou até mesmo a Delegacia da Mulher. Então, quem que ela procura primeiro? O pastor, a pastora. Geralmente, a maior autoridade próximo de uma mulher evangélica é o seu pastor, é a sua pastora. É com essas pessoas que essa mulher vai compartilhar o que ela está passando. Então, são essas pessoas que precisam ter em mente a melhor forma de acolher essas mulheres, de encorajar as denúncias, porque senão a gente acaba, enquanto igreja, carregando nas mãos o sangue dessas mulheres. Quando a gente diz, volta para casa e ora mais um pouco, seja perseverante, porque a mulher sabe edifica a sua casa, defenda a sua família, não destrua a sua família. Eu ouço de vítimas que elas ouviram dos seus pastores o seguinte, a irmã vai colocar a sua família a perder? Quem que está colocando a família a perder? A mulher que está denunciando ou o marido que está agredindo. Então, isso é ainda mais violento, porque além de estar sofrendo a violência do seu companheiro, essas mulheres ainda sofrem com a culpa social e com a culpa espiritual de achar que se denunciar estão tomando a decisão correta. É por isso que a gente precisa muito que pastores, pastoras, mulheres e homens de Deus se engajem nesse projeto, se engajem nessa visão de mundo e entendam que a gente aconselha mulheres, que a gente ora, que a gente aconselha a reconciliação enquanto são conflitos, enquanto são discussões. Quando parte para o campo da violência, já não é mais caso de reconciliar, de orar para a família ficar bem, é caso de pedir ajuda profissional, mesmo que essa ajuda profissional venha de uma delegacia. Verdade. Ava, quando a gente fala assim de abafar o caso, a gente já vê desde lá aquele acontecimento de Davi, né, com a sua filha Tamar. Sim. Quando ela sai gritando por ter sido violentada, ela é aconselhada a calar, não é? Ficar quieta na sua, não produzir um escândalo, não é? Esse exemplo de Tamar, ele é um dos mais marcantes, eu sempre uso, especialmente porque ele fala de violência sexual. E eu te sou grata, pastora, pela oportunidade de usar aqui a sua rede para falar que existe violência sexual entre nós, existe violência sexual entre evangélicos. E eu não estou falando da mulher que é vítima, da irmã nossa que é vítima quando está indo para o ponto de ônibus trabalhar. Eu estou falando de evangélicos que praticam violência sexual, não só contra desconhecidas, mas até mesmo contra suas esposas. A gente tem uma estatística muito triste do que a gente chama de estupro matrimonial ou estupro marital, que é quando o próprio marido, o próprio companheiro, acha que ele é dono do corpo da sua esposa e ele quer obrigar a sua esposa a fazer sexo sem consentimento. Então a gente cresceu ouvindo aquela desculpinha da mulher, ai, porque eu tô com dor de cabeça e as pessoas acham que é uma piada, mas uma mulher que precisa inventar que está com dor de cabeça porque o seu marido, que é crente, não entende quando ela diz eu não quero fazer sexo com você hoje, isso mostra como nós naturalizamos a violência contra as mulheres. Então, quando a senhora traz o exemplo de Tamar, Tamar ela não só saiu gritando depois de ter sido violada pelo próprio irmão. Tamar, o estupro de Tamar está no cerne da pior rebelião que Davi enfrentou, a rebelião de Absalão contra ele. Absalão só se virou contra o seu pai, só se rebelou contra o seu pai, porque Davi, mesmo sendo um homem, um músico excelente, um guerreiro excelente, um rei excelente, ele falhou como pai. Ele não tomou as dores da sua filha estuprada. E aí o irmão, Absalão, tomou essas dores e se rebelou contra o pai. Então, é por causa disso que eu digo que o evangelho de Cristo, que não se incomoda com as injustiças, é porque ele já está morno dentro de nós. Ele já está numa gaveta dentro de nós. A gente precisa tirar
esse evangelho de dentro dessa gaveta e colocar ele em ação, porque senão a gente corre o mesmo risco que Davi correu, sofrer reino dividido, rebelião em curso, tristeza, luto, sofrimento, vidas amarguradas, vidas divididas pela violência. A violência contra a mulher está entre nós, nós precisamos assumir isso e enfrentar. Sabe por quê, pastora? Porque a gente julga a religião dos outros. Nossa, você viu aí o escândalo de pedofilia na Igreja Católica? Nossa, você viu aí que o Papa não fez nada com o bispo pedófilo da igreja tal? E entre nós? E o nosso quintal? Por que a gente quer falar da religião dos outros se dentro da nossa própria casa está acontecendo? Tem pastor assediando, pastor famoso assediando, tem cantor que vai nos nossos congressos famoso assediando, tem obreiro de anos e anos no púlpito sendo violento com as suas esposas, todo mundo sabe e não toma providência. Por que a gente quer falar do quintal dos outros se a gente não cuida do nosso quintal, né? Verdade. E sempre, quando eu toco nesse assunto, algumas pessoas elas incomodam, mas nós precisamos dar voz, nós precisamos falar, nós precisamos trazer à evidência o que tem acontecido, não é? Então, se a gente se cala, acabamos validando esse assediador, esse agressor, essa pessoa que viola o direito do outro, né? Então, a igreja, ela precisa sair desse ponto, tentar abafar, não vamos escandalizar, vamos resolver aqui dentro mesmo, que não resolve nada mesmo, e vamos partir, evidenciar, porque a partir do momento que nós começamos a dar nomes ao que realmente tem acontecido, como você falou aí, cantores que vivem assediando, pastores famosos, a gente começar a dar nomes, a coisa começa a mudar de figura, né? Começamos a empoderar as vítimas, né? E também intimidar o agressor. Isso é muito importante porque a Bíblia, ela não esconde as falhas dos seus protagonistas. Minha mãe, a missionária Raquel, um gênio. Depois, pastora, você convida minha mãe para conversar, que eu só sou um farelinho do que ela é, sabe? E a minha mãe, ela sempre fala que nós desenvolvemos um equívoco teológico de achar que os personagens bíblicos estão acima das críticas. E aí a gente, em vez de aprender com os erros deles, a gente passa a justificar os erros deles, a repetir os erros deles, porque eles estão na Bíblia, quando eles são homens de Deus. Um exemplo é o sacerdote Eli. O sacerdote Eli zombou de Ana, quando Ana estava lá por ser vítima de uma visão masculina, pecaminosa e violenta. Ana estava lá no templo chorando, pedindo a Deus um filho, porque ela já era tão humilhada pelo seu companheiro, tão humilhada pela sociedade daquele tempo, que achava que uma mulher se resumia a um útero, que ela foi chorar no templo. O único lugar que ela achou que seria acolhida. O sacerdote Eli foi lá e falou: mulher, vai te curar da tua bebedeira. Mulher, você tá doida? Por que você tá bêbada dentro da igreja? E não é assim que nós tantas vezes reagimos quando as mulheres crentes nos procuram. Será que ela tá falando a verdade? Isso não tá com cara de verdade. Quando a gente diz que uma mulher crente, que é vítima de violência, especialmente quando seu marido também é crente, quando a gente diz que essa mulher é doida, a gente está agindo igual o sacerdote Eli, que viu Ana orando e chorando no templo e achou que ela estava embriagada, sendo que ela estava pedindo socorro para o Senhor. E aí o sacerdote, quando ela falou assim: ah, não, então que a sua petição seja concedida. Ele despediu ela assim, né? E tem pessoas que falam: não, mas então o sacerdote abençoou Ana depois. Ele não abençoou. Essa forma que ele falou com Ana é protocolar, é igual como é equivalente ao nosso vai com Deus. Fica com Deus, Deus te ouça. Ele fez o básico do básico. E a gente sabe como o sacerdote ele morreu.
O sacerdote, ele morreu porque sabia dos pecados dos seus filhos e foi incapaz de enfrentá-los. Então, será que é assim que nós estamos agindo enquanto igreja? Vendo as nossas mulheres padecendo e ficando cego diante delas? Ou então dizendo que elas estão loucas? Eu sei que essas minhas palavras, as pessoas que estão nos assistindo, são palavras duras, são palavras desconfortáveis, inquietantes, mas é porque não tem outro caminho para a gente tratar esse assunto, né, pastora? Não, não tem. Precisamos tratar isso às claras, né? E esse período que eu quero conversar durante essa semana, inclusive na quinta-feira, estará conosco aqui o presidente da Igreja Quadrangular do Estado, onde Incrível. nós vamos conversar a respeito de como os pastores podem ajudar e também o que a igreja pode fazer para evitar, né? A gente tem que trabalhar a prevenção. E também nos casos que já tem aquele ciclo da violência, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa sair dessa nossa zona de conforto e nos expor. Ir até uma delegacia, tirar essa mulher, acolher em casa, ou essa mulher, essa criança, ou esse idoso, né? Nós vamos falar mais a respeito da violência contra a mulher, mas a violência nessa parte mais frágil, que é a criança, o idoso e a mulher, a igreja ela precisa se posicionar. A igreja Exato. precisa colocar a cara a tapa, né? Dizer, não, eu vou fazer, enfrentar a situação, enfrentar esses ditos machões, né? Enfrentar para que nós possamos recuperar a identidade dessas mulheres, né? Nossa, pastor, fantástico você me dizer isso. Como eu mencionei aqui no começo da nossa conversa, eu tenho o privilégio de coordenar um núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher da minha igreja, que é a Assembleia de Deus do setor Pedro Ludovico, pastor Newton. Amanhã eu vou lançar o meu canal no YouTube, inclusive todo mundo que está assistindo a gente já está convidado para assistir o nosso debate de amanhã, que o meu pastor vai participar, e a doutora Gabriela, que é defensora pública, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Defensoria de Goiás. Eu vou ter essa honra de começar o meu canal com essas duas pessoas, e lá nós vamos falar exatamente sobre como os pastores podem fazer, o que eles devem fazer nesses casos. Porque o que acontece também é que muitas vezes o líder religioso, ele fica de mãos atadas, por quê? Vou dar um exemplo da nossa igreja. A gente teve um caso de violência contra a mulher muito sério e o agressor, ele estava em cumprimento de medida, ele estava com tornozeleira eletrônica e tinha voltado para casa. Se fosse feita no ato da denúncia, ele perderia o direito ao semiaberto, ele teria que voltar a cumprir a prisão em tempo integral no presídio. E aí o pastor ficou meio preocupado, porque esse homem, o agressor, ele era violento com todo mundo e ele começou a ameaçar o pastor. Porque como o pastor se dispôs a ajudar a vítima, ele começou a ameaçar o pastor. Então a gente precisa ter o coração aquecido por esses fatos, mas agir de forma inteligente, de forma segura, para a gente também não se colocar em risco, porque muitos homens violentos, quando eles começam a agredir suas esposas, eles começam a ameaçar quem entra no caminho para ajudar essas mulheres. Então, é por isso que é importante a gente treinar e orientar esses pastores para que eles ajudem essas mulheres, para que eles acolham essas denúncias e não se coloquem também em situação de risco. E só pegando outro gancho na sua fala, que a senhora mencionou crianças e idosos, por que a gente tem que cuidar de todos esses casos, mas a gente precisa dar ênfase à mulher? Porque ninguém é a favor de violência contra criança e contra idoso. Ninguém acha que a culpa é deles. Mas quando a violência é contra a mulher, as pessoas às vezes tentam justificar, dizendo que a culpa é da vítima. Uma criança não passa por essa culpabilização, a não ser em casos de violência sexual, que aí eu já ouvi relatos de um avô que abusou da neta de 11 anos, falou assim, mas ela ficava sentando no meu colo, ele tentou culpabilizar a vítima, avô presbítero, avô crente. Então,
Quando é violência física sem ser sexual, todo mundo já fica imediatamente indignado com o agressor e do lado da vítima. Mas quando a violência é contra as mulheres, as pessoas ficam ou em dúvida, será que ela está falando a verdade? Ou muitas vezes do lado do agressor. Quer um exemplo famoso? O caso do goleiro Jean do Atlético. Todo mundo deve ter visto nos noticiários. A mulher dele foi para a internet com a cara toda estraçalhada, que ele tinha batido nela pra caramba, antes de vir pro Atlético. O Atlético contratou esse goleiro e as pessoas ficaram a favor do Atlético, falando, olha, mas ele tem que voltar a trabalhar, ele tem também o direito de sustentar a vida. Eu te pergunto, pastora, se ele tivesse roubado, você acha que tantas pessoas iam estar do lado dele? Se ele tivesse cometido um furto, um roubo, tenho certeza que não. Mas como ele só espancou a esposa, tudo bem, ele merece essa chance. Então é sempre dado uma segunda, uma terceira, uma milésima chance para o homem que agride a sua companheira e a gente não tem a mesma complacência com outros delitos. Verdade. Você falou aí é sensacional, sabe? E tão importante para a gente se colocar nessa posição, porque os dois extremos, nós temos que ter atitude, mas tem que ser com sabedoria, né? Não adianta, igual assim, quantas pessoas já perderam a sua vida mesmo, quando entra em uma situação sem pensar e de repente acaba perdendo a vida, né? Então, Exatamente. essa questão que você colocou aí de ter o treinamento, meu Deus, como eu sonho com isso, das igrejas treinarem pastores, liderança, a ter uma fala, mas uma fala com autoridade, uma fala que até intimide o agressor, porque às vezes só na forma de você se posicionar, esse agressor ele se afasta, né? Ele toma outro caminho. Mas quando a gente não tem sabedoria, não tem esse treinamento, a gente acaba fomentando essas atitudes, né? Acaba Exato. indo e voltando, e Exato. vai fortalecendo. Aconteceu uma coisa, não, ele agrediu, não aconteceu nada, o que faz? Ele volta, ele repete e se torna um ciclo, É, não que a é? senhora mencionou, né, e que a gente chama no ativismo de enfrentamento à violência contra as mulheres, é o que a gente chama de ciclo da violência, que é justamente isso. Nenhuma mulher está casada com Dom Juan e de repente toma um tapa na cara. Esse homem vai dar sinais de violência antes de bater. Ele vai começar te xingando, ele vai começar te ofendendo, te humilhando, especialmente em três campos. Eu sempre menciono isso. Ele ofende a autoestima, ele ofende a capacidade intelectual e ele ofende a capacidade mental, ou seja, ele te chama de feia, de burra e de louca. São geralmente essas três ofensas, porque a mulher vai se sentir feia demais para recomeçar a vida longe dele, ela vai se achar burra demais para não estar entendendo o que está acontecendo e ela vai achar que entender essa situação como violência é loucura. Então ele começa ofendendo, ofendendo, ofendendo. Aí ele parte para a violência patrimonial, que é tomar o salário da mulher. A gente sabe, quem está nos assistindo que é evangélico, infelizmente, vai, na hora que eu falar o que eu vou falar, vai saber que vai conhecer pelo menos uma mulher que passe por isso, que é aquele marido que ou ele toma o salário dela todo, ela trabalha e ele toma, ou ele, sendo o único provedor econômico da casa, ele fica humilhando a mulher que ela precisa pedir dinheiro para comprar pão, que ela precisa pedir dinheiro para comprar absorvente, que ela precisa de dinheiro para comprar, pedir dinheiro para ele para comprar um shampoo. E aí ele fica humilhando que se ele der R$ 20 para ela comprar um shampoo e sobrar troco, ele pede esse troco. E aí a mulher fica completamente refém desse homem para se arrumar, para ter um mínimo de dignidade. Isso é violência patrimonial também. Então, ele faz tudo isso com ela antes do primeiro tapa. Porque na hora que ele bate, ela já vai estar tão enfraquecida, tão precarizada, que ela não vai conseguir pedir ajuda. E aí ela vai recorrer na pastora, ela vai no pastor e vai ouvir: não, mas foi só um tapa. Ele perdeu a cabeça. Volta, perdoa, nós vamos orar, traz ele aqui, a gente vai orar por ele. Como se um tapa fosse pouca coisa. E primeiro, como se um tapa tivesse vindo do nada, mas esse tapa já foi anunciado antes. Então,
pastores que estão nos assistindo, pastoras que estão nos assistindo, não orientem as suas ovelhas a permanecerem debaixo do jugo de servidão, a permanecerem ao lado de um homem violento. Não é que nós não confiamos no milagre de Deus, não é que nós não confiamos que Deus pode restaurar uma vida, não é isso. É porque nós precisamos aliar a nossa fé com a prática. E se uma mulher está debaixo de jugo de um homem violento, a gente precisa orientá-la a não manter mais esse vínculo, porque a tendência é ela perdoa, ele volta, fica bonzinho uns dias e depois começa tudo de novo. E cada vez que ele volta e que começa de novo, ele começa mais violento. Então a primeira agressão foi um empurrão, a segunda vai ser um tapa, a terceira já vai ser um chute, até que pode gerar um feminicídio. Verdade. Nós temos aqui em Goiânia o Pacto Goiano pelo Fim da Violência, que você faz parte, eu faço parte, algumas igrejas também fazem parte. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de a mulher que está vivendo essa situação, o que ela pode esperar? Assim, vamos começar pelo Estado, né? Estamos Sim, falando da igreja, mas e o Estado também? O perfeito. que o Estado está oferecendo para essa mulher? Olha, a gente precisa. Vamos fazer um apanhado. Nesse momento de pandemia, especialmente, os jornais já apontam isso, nós já temos pesquisas que a violência contra as mulheres aumentou muito. Por quê? Porque as mulheres estão confinadas com seus agressores. E aí, não aqui eu não quero entrar no debate político, mas uma coisa que a gente não pode permitir é que a violência contra a mulher seja usada como chantagem para atacar as medidas de quarentena, porque não é esse o debate que está posto. Um homem violento, ele já era violento antes da quarentena, ele vai ser violento durante e ele vai continuar violento depois. O debate que precisa ser posto é que, nesse momento, os equipamentos públicos precisam funcionar ainda mais. Por quê? Porque o homem violento, tudo para ele é pretexto para agredir a sua companheira. Então, se ele está feliz, ele bebe, agride sua companheira. Se ele está estressado, ele agride sua companheira. Se ela não fez o almoço, ele agride sua companheira. Se ela fez o almoço, mas não lavou a louça, ele agride. Então é assim, o homem violento, ele não precisa de... Ele vai inventar um pretexto. A quarentena é o pretexto do momento. Só que ela é um pretexto que estruturalmente realmente potencializa a violência, porque a vítima não está indo trabalhar, então ela está ficando mais tempo do lado desse cara, ela não está vendo outras pessoas, então ela tem menos condições de pedir ajuda. Então, nesse momento, os equipamentos públicos são ainda mais fundamentais. A gente tem à nossa disposição o 180, que é só para orientação, ele não tira o agressor do lado da mulher. Se uma vizinha sua estiver apanhando, se você estiver apanhando, se alguém que está nos assistindo estiver numa situação de violência, você pode ligar para o 190, que é da Polícia Militar, que vai mandar uma viatura para te procurar. Nesse momento, a Patrulha Maria da Penha, ela também está atendendo ocorrências. Por quê? Deixa eu explicar como funciona. A Patrulha Maria da Penha, ela não é para qualquer pessoa, ela é para mulher que já denunciou, que está com medida protetiva, aí ela entra no cadastro da patrulha e se aquele agressor aparecer na casa dela mesmo com a medida, a patrulha corre lá e tira o agressor. Só que por causa da quarentena, a patrulha expandiu seus serviços, então qualquer mulher, mesmo que não tenha dado a queixa ainda e não esteja sob protetiva, pode ligar para a Patrulha Maria da Penha. E a gente tem a casa de acolhida em Goiânia, né? Que se a mulher for vítima e quiser sair de casa, ela pode procurar essa casa de acolhida. O que eu tenho dito, pastora? Que a gente ainda tem muito caminho para percorrer. A nossa política de enfrentamento à violência contra as mulheres é muito ineficaz. Por quê? Por exemplo, a minha igreja, a maioria das congregações é em Aparecida. Em Aparecida não tem casa de acolhida. Se uma mulher que foi espancada lá em Aparecida quiser ser acolhida aqui em Goiânia, ela não vai poder, porque a Casa de Goiânia só aceita mulheres de Goiânia. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer, mas de toda forma a denúncia precisa ser feita. Por isso eu recomendo, liga no 180, liga no 190 ou direto na Delegacia da Mulher. A DEAN de Goiânia, a delegacia daqui, ela funciona em regime de plantão, 24 horas. E a de Aparecida funciona em regime normal, de 8 da manhã às 6 da tarde. Olha aí.
quantos canais, né, tem para você buscar ajuda se você está sentindo essa situação de ameaça, está sofrendo algum tipo de violência. E agora, Ava, vamos falar de uma coisa, né? Daquela pessoa fuxiqueira. Hum. E aquela pessoa que sabe que alguém está sofrendo violência. Como que a gente pode ajudar? Não, a pessoa que sabe que alguém está sofrendo violência, eu não ouvi a Eu, pergunta. eu sei que alguém está sofrendo violência, está sendo agredido. O que é que eu posso fazer? Olha, pastora, como eu disse, a primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar uma mulher que está sofrendo violência é acreditar nela. Porque muitas das vítimas não denunciam a violência contra a mulher porque acham que ninguém vai acreditar no que ela está falando, especialmente a mulher que é crente. E aí, quando é dentro da igreja, ela ainda ouve assim, nossa, mas ela está fazendo isso só para destruir o ministério dele. Quantas de nós já não ouvimos isso, né, pastora? Ela quer atrapalhar o ministério dele. Ou então acontece do homem evangélico se mostrar que é violento porque a mulher começa a exercer o ministério dela. E aí ele fala, nossa, mas ela tá me ofuscando, ela tá atrapalhando o meu ministério. Quem é crente e está nos assistindo sabe que o que eu estou falando é uma realidade, não estou inventando nada. Então, o primeiro passo, acreditar nas mulheres. Segundo passo, denunciar. Por quê? Porque a gente cresceu ouvindo essa máxima, né, de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E eu digo, não mete a colher, mete a algema. Porque não meter a colher significa que isso não é problema meu. Aí, olha, sabe o que acontece, pastora? Você ouve a sua vizinha gritando que ela apanha do marido, você pensa, ai meu Deus, isso não é problema meu, porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Aí o filho da sua vizinha fica vendo o pai fazendo isso e se torna um garoto violento. E aí você, quando ele se torna um garoto violento, aí ele passa a ser um problema seu, né? Aí você quer que a polícia prende ele, você quer mandar ele para casa de reclusão de menores. Então a gente só trata a coisa como problema nosso quando ela nos atinge. Eu chamo isso de pedagogia da morte, né? Quando a morte chega perto da gente, ela nos ensina uma lição. E a gente pode aprender de outras formas. Então, denunciar e outra, se colocar à disposição dessas mulheres. Vou dar só um exemplo para finalizar essa resposta. Eu moro num prédio e, como está todo mundo em quarentena, né? Quem pode ficar em casa está ficando. Eu coloquei um anúncio no hall do meu prédio. Vizinha, você não está sozinha. Eu moro no apartamento 1402. Se você estiver passando por violência, me interfona ou liga para esses números. E botei os telefones lá. Porque às vezes tudo que a mulher precisa é saber, nossa, tem alguém aqui que eu posso pedir ajuda. Isso já muda e já salva vidas. Verdade. É um pequeno gesto, né? Só você fixar alguns telefones, porque às vezes a pessoa está tão assim, violentada em todas as áreas da sua vida, que ela não consegue ver, procurar uma ajuda, né? E Exatamente. quando você coloca um simples, né? Eu esses dias também peguei lá do nosso grupo toda a relação de telefones que as pessoas podem ligar e mandei para todos os meus Ótimo. grupos de WhatsApp, porque de repente a pessoa está sofrendo aí, pega ali, vê aquele número, ela tem condição de mudar a história dela, né? Ao Exatamente. invés dela ser morta, ela vai assumir a vida dela de uma forma bem diferenciada e com uma Exato. ligação só, né? Exatamente. Agora, uma coisa importante que a senhora falou e eu deixei passar, o nosso projeto de enfrentamento à violência contra as mulheres lá na igreja, a gente está à disposição para replicar. Então, assim, depois da quarentena, se a senhora quiser que a gente vá até a sua igreja, dê esse treinamento para os seus pastores, a doutora Gabriela e eu fazemos isso gratuitamente. A gente já foi em várias igrejas levando esse trabalho. E é sempre impressionante, porque não tem uma igreja que a gente vá que as mulheres não fiquem emocionadas, porque a violência contra as mulheres dentro da igreja também ocorre de uma forma mais geral, quando tudo que a gente faz é invisibilizado. Então, assim,
especialmente dentro dos lares. As mulheres cuidam de tudo, cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam dos maridos e não ouvem um obrigado a vida inteira. Elas crescem, as mulheres passam a vida achando que estão fazendo pouco, quando na verdade estão fazendo muito. E isso também é uma forma de violência, porque a gente vai ficando com a autoestima detonada, pastora. Você está no fronte, você sabe quantas mulheres evangélicas estão com doenças emocionais, estão com depressão, estão com síndrome do pânico, adoecidas por casamentos violentos, mesmo sem nunca terem levado um tapa, porque os seus companheiros são incapazes de reconhecer a grandeza do papel que essas mulheres desempenham, sabe? Então isso também é importante que a gente fale. E quando você fala isso, a gente lembra de um fato, né? Essa violência sai de dentro de casa e entra até no ministério, né? Você falou assim da pastora, a missionária, a pessoa está fazendo o trabalho e não é reconhecido, e ainda tem a humilhação, nunca está bom, né? Sempre palavras negativas, e a pessoa pensa que ela é incapaz, se ela não consegue, ela sempre vai ter que usar uma muleta chamada homem, né? Sempre ela vai depender dele, porque é, é colocado, é imposto, né? Que parece que ela precisa depender desse homem, né? Exatamente, pastora. Tantas mulheres brilhantes, mulheres geniais. A gente não está falando aqui de uma competição entre homens e mulheres. A gente está falando de um modelo bíblico perfeito de cooperação. O reino de Deus, ele funciona na base da cooperação. Homens e mulheres cooperando. E é muito triste que a gente tenha entre nós homens com um ego tão inflado que eles não consigam sequer estabelecer vínculos de cooperação com as mulheres que os cercam. E a gente está falando de crente, a gente não está falando de fora. Me incomoda muito que a gente queira julgar quem está fora. A gente tem os nossos próprios problemas, nossos próprios desafios. E a gente precisa enfrentar esses desafios, mesmo que seja doloroso. As mulheres estão enterrando seus sonhos, enterrando ministérios, muitas vezes, porque elas pensam, será que se eu começar a pregar na igreja, o meu marido não vai se sentir acuado ou constrangido? Será que se eu assumir a liderança de um trabalho, eu não vou ter problema em casa? Pastora, você já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi Demais. isso. Então, isso também é violência contra a mulher naturalizada no nosso meio. Verdade. É muita coisa, né? E ainda você ter que ouvir certas coisas, né? Ah, não, mulher que prega, mulher que faz. Na Bíblia não tem mulher que lidera homens, isso não pode, não Hum. é? Então E é antibíblico, isso é teologicamente incorreto e é pecado. Usar a Bíblia para excluir mulheres é justificar. pecado. Usar a Bíblia para justificar a violência contra mulheres é pecado. Dizer que de repente uma violência contra a mulher foi movida por um espírito maligno é pecado de quem é incapaz de assumir as consequências dos seus próprios atos, porque quem é muito mais nosso inimigo muitas vezes do que o campo espiritual é o ego. É o ego, é a vaidade. Então são esses gigantes malignos que a gente precisa enfrentar, que os homens evangélicos precisam enfrentar. Que medo é esse de ter uma mulher dividindo o púlpito? Que medo é esse de sentar numa cadeira e ouvir uma mulher pregando o evangelho durante 1 hora? Que medo é esse de aprender com uma mulher? A gente nasce sem saber e morre sem saber. A gente passa a vida aprendendo. E eu quero aprender com homens, eu quero aprender com mulheres. Por que nós temos tanto medo de que as mulheres ensinem e compartilham daquilo que sabem? Se a gente não falar, sabe por quê, pastora? Tem alguém que está nos assistindo pode pensar assim, ah, mas era sobre violência contra a mulher, por que você está falando disso? Porque são essas coisas que vão naturalizando a violência. O tapa. A gente não simplesmente acorda e pensa, é normal bater em mulher. Não. A gente vai naturalizando que é normal que a mulher não ocupe lugar de liderança. A gente vai naturalizando que é normal que o marido mande uma mulher calar a boca. A gente vai naturalizando que é normal que a mulher fique sempre nos bastidores e nunca seja protagonista de nada. Quando a gente vai naturalizando isso, a gente acaba naturalizando também lá na frente o tapa. Verdade. É isso. O papo tá bom, né, pastora? Ai.
Eu vou precisar Mas, ir. pois é, eu estou emocionada de conversar com você, falar com você. Que linda! Ah, Fiquei assim, porque eu já falei até para a Gabriela, a doutora Gabriela, né? sim. Coisa mais linda ver pessoas tão novas e com uma cabeça, algo tão lindo de Deus. E eu quero dizer para você, eu sou empolgada em ver pessoas igual você, nova, mulher nova, com essa cabeça, com essa firmeza de pensamento. E é isso que Deus tem. Deus quer trabalhar nessa nova geração, para que essa próxima geração aqui, que o seu filho, que as crianças agora vêm se espelhar em mulheres que sabem se posicionar. E vai começar agora, comigo, com você, onde nós estamos tratando desses assuntos. Exata, pastora, tô emocionada aqui porque eu tenho, nessa quarentena, pedido muito a Deus que coloque no meu caminho pessoas que estejam caminhando na mesma direção, no mesmo propósito. Às vezes a gente se sente muito sozinho no exercício do nosso ministério, porque a gente olha para o lado e pensa, será que as pessoas ao meu redor não estão nesse mesmo propósito? Então, quando a senhora me fez o seu convite, a senhora viu que eu aceitei assim de cara, eu não consegui responder na hora porque eu estava no rádio, mas assim que eu ouvi, eu aceitei. Eu vou precisar desligar porque eu tenho um bebê, né? Como a senhora sabe, que já está clamando pela mãe, o pai tá com ele para eu falar com a senhora, mas olha isso, olha a parceria. Meu marido saiu rapidinho do trabalho para ficar com o Davi, para eu poder falar com a senhora. E aí ele vai voltar para o trabalho porque ele é farmacêutico que está trabalhando normalmente. E aí o meu apelo é para que a gente eduque os meninos. Eu fico muito triste quando eu vejo garotos dentro da igreja, na escola bíblica dominical, na salinha, sendo machistas, sendo agressivos com as coleguinhas, com a própria mãe, achando que a mãe é empregada dele. A gente vê meninos crentes que acham que a mãe é empregada dele, que acha que a mãe, quando lava a roupa dele, quando faz a comida dele, não está fazendo mais do que a obrigação. É por isso que eu digo que educar os meninos é fundamental para que a gente crie um mundo mais justo para todo mundo. Eu tenho um filho homem, graças a Deus, Deus me deu um filho homem para eu não ter tanta raiva assim de homem, porque aí eu vou ter que ficar ali, né, cuidando dele. Meu filho tem 1 ano e 3 meses. E meu filho já ouviu piada de ser pegador, porque quando esse menino é bonito demais, quando ele crescer, ele vai pegar um monte de gente. Primeiro que meu filho é crente. Meu filho vai ser um homem temente a Deus. Segundo, Amém. que a gente não tem que ensinar os meninos a serem pegador e nem achar que isso é piada. A gente não tem que ensinar os meninos que as mães, as irmãs e as esposas são suas empregadas, que as mulheres são suas serviçais, que as mulheres são inferiores. O evangelho iguala as pessoas. Para o evangelho de Cristo, quem tem a mente de Cristo sabe que homens e mulheres são iguais, porque para ele não, para Cristo não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, nem escravo, nem livre, são todos iguais. E quem tem a mente renovada pelo conhecimento da verdade precisa ensinar isso para as crianças. Homens e mulheres são iguais em direitos, em deveres e em oportunidades. Amém. Ava, muito obrigada. Olha o que eu vou te oferecer, ó. Ah, Um relógio para obrigada, gente, que você. coisa mais Eu linda. não posso te entregar pessoalmente, mas eu quero que você receba esse carinho, tá bom? Agradeço demais, demais você por ter participado e vou dizer para você, você me inspira muito, tá bom? Nossa, que Que honra. Deus te abençoe muito, Amém. muito, te fico eternamente agradecido. E quero te Pastora, encontrar pessoalmente e a gente desenvolver esse projeto de treinamento para liderança. ó, eu ia falar isso. Passou a quarentena, você me chama que eu tô dentro. E eu não podia desligar essa live antes de mandar um grande beijo pro meu marido, que eu acabei de ver que ele entrou aí, tá assistindo a gente, que é o Guilherme Liberato, que além de tudo é muito lindo, cozinha muito bem. Muito obrigada a Deus. Eu sou grata a Deus por ter esse marido maravilhoso. E quero dizer para vocês, se vocês puderem, acompanhem amanhã esse debate
chat no meu canal, o lançamento do meu canal no YouTube, Aba Santiago. Vou colocar o link no meu Instagram. O meu pastor Newton, e a doutora Gabriela, defensora pública, vão estar comigo para a gente continuar essa conversa. Tá bom? Maravilha. Obrigada, tá? Deus te Alô, tchau, abençoe. tchau, pastora. Tchau, Tchau, gente. tchau. Beijo. Beijo. Amém. Lindo. Gente, ela tem um bebê, ela vai cuidar do seu bebê e dizer que foi muito lindo. Todas as pessoas que estão participando com a gente aí, irmã Maria José, Gabriela, Marilvandes, Maria, a Fátima. Gente, como é importante, né? Às vezes as pessoas pensam assim, só uma conversa. Não, é através de uma conversa. Quando é que você poderia pensar assim, não, essa menina, né? Essa menina, é uma menina, posso chamar de menina, que é muito nova, tem esse conhecimento desse tamanho para passar para a gente. E através de uma live, você na sua casa, não precisa só atenção. Através dessa atenção, nós estamos salvando vidas, nós estamos salvando mulheres, nós estamos contribuindo para que futura geração possa estar mudada. Sei que aqui tem muitos jovens participando conosco também, com certeza vocês estão sendo inspirados neste momento. E outras pessoas irão ainda assistir essa live aí, que sejam também inspirados por este momento. Então, durante essa semana, nós vamos trabalhar esse assunto. A Gabriela está dizendo, pastor, obrigado por me convidar, amei. Isso mesmo. Na quarta-feira, Gabriela, a Marilvandes vai conversar comigo, né? Nós vamos falar um pouquinho do Gerar Vidas. Nós vamos falar desse cuidado que a gente tem também com essa mulher que está numa gravidez não planejada. Então, nós vamos trabalhar. Olha, não é só a Ava, não. Meu marido aqui também está aqui, ó, lindo, charmoso, prestigiando aqui, né? Que maravilha, gente. Então, esse é o pensamento que eu quero trazer para você. A igreja, ela precisa se atentar a isso. Nós, como igreja, nós não podemos ficar quietos, nós não podemos ver as violências acontecendo e a gente ficar calado, não. Nós temos que ir em busca, nos preparar para que nós possamos enfrentar essa situação, certo? Como eu já tenho falado assim, a questão da violência, ela não começa com tapa, mas começa com palavras, né? Denigrindo a sua imagem, humilhando. Então, não aceite essas situações, não aceite se subjugar dessa forma. Mas, em nome de Jesus, vamos mudar essa realidade e vai começar por mim, por você, quando você começa a se posicionar. Talvez você é aquela mulher que não se vê capaz. Queridos, vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda para que você possa assumir o controle da sua vida, para que você possa se posicionar, e aí sim você vai viver uma nova experiência. Tá certo, queridos? Amanhã, a Lurdinha, minha amiga, vai estar aqui comigo, conversando um pouquinho a respeito da violência, e eu gostaria que você estivesse e chamasse mais pessoas para estarem assistindo. Nós vamos falar essa semana toda, amanhã a Lurdinha estará comigo. Na quarta-feira, a Marilvana estará comigo. Na quinta-feira, o pastor Washington, ele estará comigo falando a respeito disso. Como que os pastores podem fazer para enfrentar a violência? Como que a igreja deve agir para enfrentar, combater a violência? Amém, queridos? Então, nós estamos nessa semana, nessa sequência aqui de palestra, de conversa, onde eu espero que você vai sair essa semana aqui fortalecido, as mulheres empoderadas, né, viver uma nova situação em nome de Jesus Cristo, tá certo? Então, convide outras pessoas para estar participando amanhã conosco, e vamos estar orando, se olhe no espelho, se ame, se arrume, se veja como mulher de Deus, como pessoa de Deus. Amém, queridos? E deixar um recadinho aqui para a Ava, que sempre nós temos assistido a Interativa.
participar dos debates. Tem hora que eu fico aqui doidinha para falar contra o Morgantino, mas amém, né? Falar com alguém aí. Mas é isso aí, né? Que Deus possa te abençoar, Ava, a sua família e todos vocês. Amém, queridos? Agradeço a todos. Cíntia, você esteve conosco. Não sei se você entrou depois que a gente começou. Quem entrou depois, assiste a live toda depois, tá bom? Gente, olha, Deus abençoe todos vocês. Estou muito feliz por este momento, poder passar essa tarde aqui com vocês. E amanhã nós temos um novo encontro e eu aguardo vocês. Lembrando que a Ava vai inaugurar o canal dela. Eu vou estar postando lá aqui no Instagram. Ela vai colocar aí tudo direitinho, as informações para nós e nós vamos participar amanhã às 19 horas com ela lá naquele momento que vai ser show. Tá certo, gente? Ó, um abração para todos. Deus abençoe. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Deus te abençoe, Graziele, Maria Vandes, minhas parceiras para toda a vida. Deus abençoe vocês.